trazer a palavra, me veio um tema, pastor, e eu fiquei assim, relutante em achar como falar ele, mas o tema da nossa ministração hoje é construindo um lagar ao Senhor. E de repente, essa palavra é uma palavra diferente. Lagar, talvez muitos nem saibam o que é isso. Talvez muitos de nós, muitos que estão aqui, muitos que estão ouvindo, não saibam. Mas lagar é um lugar onde as pessoas moem as uvas para fazer o vinho. Elas, é como se fosse uma bacia, não uma bacia, mas é como se fosse um tanque, né? Um tanque com um buraco embaixo para a saída do vinho em outro lugar. E o lagar é um lugar assim de alegria. Lagar é um lugar de festa, porque é o final da colheita, é quando as uvas já estão maduras e postas naquele lugar para que as pessoas possam estar ali fazendo vinho. O lagar é um lugar assim de união. A gente pode pensar, né, que é um lugar de aproximação, de intimidade, porque as pessoas que estão ali, no tempo que nós vamos ler na palavra hoje, era um lugar pequeno. Hoje a gente vê assim, a modernidade tirando um pouco dessas coisas que aconteciam no passado, né? Mas naquele tempo era um lugar mais pequeno, onde eles iam ali para moer as uvas, para fazer o vinho. Era algo, né, totalmente artesanal. Era com os pés, era pisado. Ainda em alguns lugares ainda tem essa cultura, mas naquele tempo era depositado as uvas naquele lugar e pisado para que moendo as uvas pudesse fazer o vinho. É um lugar de aproximação, de estar junto. E aí a gente pensa, mas como assim, né? A gente tem que estar afastado, né? A gente tem que ter esse afastamento social. E aí a palavra é para você construir um lagar. E um lagar é para que não apenas você, mas mais pessoas possam estar ali, mais uma ou duas pessoas possam estar ali também para compartilhar desse momento. Mas eu gostaria que você abrisse a sua palavra, abrisse a sua Bíblia. Você que está em casa também acompanhasse. No livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes 6. Sabe, irmãos, talvez a gente não saiba o que é um lagar. Talvez a gente nunca tenha ouvido falar o que é isso. Talvez você não tenha ouvido falar. Mas eu creio que a partir do momento que nós saímos daqui hoje, a partir do momento que esse culto terminar, nós repensaremos isso, de nós teremos que construir na nossa casa um lagar. É difícil? Eu imagino que seja. Você não vai precisar construir como eles construíam antes, porque o processo vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu creio que nós aprenderemos hoje nessa noite. Juízes, no capítulo 6 e no versículo 11. E a palavra diz assim: E veio ali um anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que fica em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abezerita, e seu filho Gideão debrulhava o milho no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente.
E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, o Senhor está conosco. Então, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão os milagres dos quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? E agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? E o Senhor olhou para ele e disse: vai nesse poder, tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó Senhor, com que eu salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Amém? Irmãos, para a gente entender um pouquinho da história, é uma palavra bem conhecida. Essa palavra de Gideão é uma mensagem bem conhecida, é uma mensagem muito pregada, e é uma palavra bem conhecida. Mas essa palavra que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E esses homens, irmãos, como eles fizeram mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E interessante que esse povo, eles não estavam mais no Egito. Já era a terceira geração daquele povo que saiu do Egito para uma terra que foi prometida para eles, para uma terra que o Senhor entregou nas mãos deles. E nessa terra, que foi a terra da promessa, que Deus entregou nas mãos deles, como o pastor falou, que eles passaram pelo deserto, eles aprenderam quem era Deus, eles conheceram Deus caminhando com Ele. Era aquela situação, à noite tinha uma coluna de fogo, de dia eles viam a nuvem de glória. Esse povo caminhou com Deus, Deus caminhou com esse povo, e eles chegaram até a terra que Deus tinha prometido para eles. Mas, como diz a palavra, foi passando o tempo, e eles acabaram se esquecendo de Deus e se desviando dos caminhos do Senhor. E chega um momento que eles estavam tão desviados dos caminhos do Senhor, que Deus acaba, eles se afastaram de Deus, e Deus coloca eles nas mãos dos midianitas. E diz a palavra que tudo que eles produziam na terra, naquela terra que era tão fértil, naquela terra que a terra da promessa, tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam, quando eles iam colher, vinham o exército, vinham as tropas inimigas e saqueavam o seu trigo, saqueavam a sua cevada, saqueavam o seu gado. E diz a Bíblia que o povo de Israel foi ficando empobrecido. O povo de Israel foi ficando de lado. O povo de Israel começou a construir cavernas e fortes para se esconder dos inimigos. Sabe, irmãos, quando eu começo a olhar para essa palavra, quando eu olho para essa palavra, eu começo a traçar um paralelo sobre hoje. Vamos pensar. As pessoas têm feito tanto que é mal aos olhos do Senhor, que quando era para eles escolherem o melhor da terra, eles tinham que se esconder, porque o inimigo vinha e saqueava. E era um exército tão grande.
O exército era tão grande que eles não tinham como enfrentar aquele exército. E se a gente for pensar hoje, olha a situação que nós estamos vivendo hoje, olha a situação que o mundo está vivendo. Nós estamos... a gente não está nem guerreando. Às vezes nós estamos se escondendo do inimigo que está aí fora, que é um inimigo que nós, com as nossas forças, nós não podemos guerrear contra ele. É um inimigo que o mundo inteiro está se escondendo, sabe? Assim como o povo de Israel se escondia nas cavernas, se escondia nos fortes, se escondiam em covas, distanciamento social. Era o que estava acontecendo com esse povo também, porque esse povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Esse povo tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente começa a olhar, irmãos, e a gente vê que não tem muita diferença do que está acontecendo hoje. A gente tem feito tanto o que é mal aos olhos do Senhor. A gente não tem feito aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para a gente fazer. E a gente tem passado por esses momentos. Mas o poder da oração, o poder que há na nossa oração, eu digo para vocês que esse inimigo invisível que está aí fora, irmãos, ele só está aí porque ainda a gente não se levantou para orar e pedir, interceder para que o Senhor venha sarar essa terra, que o Senhor venha com a solução. É nosso dever, irmãos. É nosso dever dobrar os nossos joelhos. É nosso dever como cristãos. É nosso dever orar, interceder e pedir para que o Senhor venha ao nosso favor. E esse povo, quando ele se vê assim, então eles se voltam a Deus e clamam ao Senhor. E no versículo 11 que a gente leu, veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo de um orvalho. E ele viu algo diferente naquele lugar. Ele viu algo que ninguém estava fazendo. As pessoas estavam muito preocupadas em se esconder. As pessoas estavam com medo e é óbvio que deveriam estar. Mas tinha alguém fazendo diferente. Sabe quando eu falei do lagar? O lagar era o lugar onde você moía as uvas, onde você fazia o vinho. Mas o anjo do Senhor, ele vem e senta debaixo do orvalho e começa a ver um homem fazendo diferente de todos que estavam fazendo. Aquele homem, ele estava ali no lagar, ele estava malhando trigo para proteger. E a gente vai pensar o trigo, né? Em alguns lugares ainda é feito isso. As pessoas colhem o trigo quando ele está pronto e elas pegam um lugar grande e vão colocando aquele trigo todo ele, né, naquele lugar grande para que eles possam ali naquele lugar debulhar. Eles pegam, né, uma junta de bois ou uma junta de cavalos, né, e colocam como se fosse uma carroça sem rodas e começam a passar por cima daquela eira, que é aquele lugar que está o trigo. Naquele lugar é lugar de debulhar o trigo, porque é um lugar grande, é um lugar que venta, que vai separar o trigo das espigas, do farelo. Mas o povo estava com tanto medo daquele exército, que eles acabavam se escondendo. Eles acabavam se escondendo e perecendo. E perecendo. E aí o anjo do Senhor chega próximo de Gideão e começa a ver aquele homem fazendo a diferença, fazendo o que ninguém estava fazendo. Ele estava num lugar onde ninguém ia procurar, porque o lagar não era o lugar de
de você debulhar o trigo. O lagar é lugar de você fazer vinho. E aí, o anjo do Senhor vem e fala com Gideão. E fala: o Senhor é contigo, varão. Ele já olha para ele e fala assim: o Senhor é contigo, homem de coragem, varão valoroso. Porque eles estavam fazendo algo diferente, irmãos. Quando eu falei da gente construir um lagar, é porque às vezes nós estamos vivendo a mesma situação que esse povo estava vivendo. Nós estamos vivendo um distanciamento social, nós estamos vivendo um distanciamento de pessoas, nós estamos reclusos nas nossas casas. E quando nós estamos reclusos, a gente se esquece um pouco de Deus. Nesse momento que a gente, de repente, nesse momento que a gente está em casa, a gente acaba se esquecendo da palavra de Deus, a gente se esquece do quão bom é esse abraço do Espírito Santo, do quão confortável é você estar na presença de Deus. Mas às vezes a gente acha, é muito bom estar aqui na igreja, irmãos, é maravilhoso poder estar aqui com vocês, mas a gente acha que como o trigo, a gente só vai fazer a diferença quando a gente está aqui na igreja. A gente só vai poder orar ao Senhor e buscar a Deus aqui na igreja. Mas o inimigo, irmãos, ele espera isso, porque nós ficamos 40 dias sem poder fazer culto, e nesse tempo que a gente não pode estar aqui juntos, como que foi a nossa vida em casa? Essa palavra ela nos ensina, irmãos, que nós devemos preparar um lugar para Deus na nossa casa. Nesse momento, irmãos, onde as pessoas estão apenas enxergando um lugar para adorar a Deus, Deus fala: não. Deus nos ensina, a palavra nos ensina que nós temos que ter um lugar no nosso lar, um lugar de adoração, construir um lagar dentro da nossa casa também, para quando vier esses momentos difíceis, esses momentos de tribulação, esse momento que nós estamos vivendo hoje, que a gente tenha um lugar santo dentro do nosso lar, um lugar onde a gente possa chamar a presença de Deus, chamar o Espírito Santo de Deus na nossa casa. E você imagina, se nós colocarmos essa fé em ação, e o anjo do Senhor, ele ia se sentar do lado da nossa mesa, da nossa cozinha. Você imagina se nós usarmos a nossa fé, e que o anjo do Senhor venha sentar do lado da nossa cama, pastor. Que o anjo do Senhor venha sentar no nosso sofá, porque nós transformamos aquele ambiente no ambiente de glória. Sabe, irmãos, a graça de Deus, ela está sobre nós, não está sobre o lugar onde nós estamos. O poder de Deus está em nós e não no lugar. Nós é que fazemos a diferença. Esse lugar que nós estamos aqui hoje, essa casa de oração, ela só é abençoada porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Aqui são apenas paredes, mas o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, está sobre nós. Então, independente do lugar onde nós estivermos, a graça de Deus, ela vai conosco onde a gente for. E pensando nessa palavra, a gente começa a imaginar a situação de Gideão, porque ele estava ali fazendo diferente, e Deus aponta ele
como aquele homem que ia livrar o povo de Israel. E aí ele começa a falar, mas como assim, Deus? Como assim? Olha, eu vejo os meus pais contarem de um Deus que nos tirou do Egito. Eu vejo os meus pais contarem histórias e falarem de um Deus que abriu o Mar Vermelho, de um Deus que fez coisas grandiosas, de um Deus que nos deu essa terra por herança. E como assim nós estamos passando por esse momento? Talvez Gideão, né, ele fica com essa dúvida e ele pergunta para o anjo do Senhor. E às vezes a gente, sabe aquele momento que você também fica assim, poxa, mas que a gente se vitimiza, que você fala, mas como assim? Eu sou um servo do Senhor, eu creio em Deus. E como assim? Como assim eu estou passando por esse momento? Como assim o povo de Deus está passando por esse momento? Como assim nós estamos passando por essa aprovação, por esse momento tão difícil? É interessante que o anjo do Senhor, ele não repreende Gideão. Ele fala, vai na tua fé. Ele fala assim, ó, você vai fazer coisas grandes. Você vai livrar o povo. Você vai livrar o povo de Israel do Egito. E ele fala, mas como assim, Deus? Eu sou tão pequeno. Eu sou o menor da minha casa. A minha família é mais pobre. Como assim eu vou fazer a diferença? Sabe, irmãos, nós não sabemos a diferença que a nossa oração faz. Nós não sabemos o poder que há na nossa oração. Eu vejo que quando o Gideão ele fala para Deus que ele era o menor, que ele era o mais pobre, que talvez que ele fosse o mais simples, Deus dá uma resposta de imediato para ele. Você vai vencer todos os midianitas, como eles fossem apenas um. E eu aprendo, irmãos, que às vezes a gente não dá valor na oração que nós temos. Às vezes você que está aí, você que está me ouvindo, você que está em casa e você que está aqui na igreja, você não sabe o poder que há na tua oração. Você não sabe o quanto Deus está disposto a agir na vida de pessoas mediante a tua oração. Às vezes nós não nos colocamos na brecha. Nós não deixamos que o Espírito Santo de Deus nos tome, porque a gente pensa, não, o pastor ele é encarregado de orar pelas pessoas. Os pastores da igreja são eles que são responsáveis pela oração, pela intercessão. Eu sequer sei orar, eu sequer sei ministrar. Talvez eu tenha uma dificuldade enorme de falar com as pessoas. Eu não sei nem orar direito. E se eu não sei nem orar direito, como que eu vou orar pelas pessoas? Como que eu vou interceder por esse momento que nós estamos passando, essa dificuldade tão grande? Nós aprendemos, irmãos, que não é com as nossas forças, é Deus que age em nós, é o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Quando nós fazemos a diferença, quando nós não nos escondemos do problema, mas como nós fazemos diferente, eu aprendo, irmãos, e quando a palavra ela é ministrada, primeiramente ela é ministrada sobre a minha vida. Eu aprendo que eu tenho que fazer diferente, que eu tenho que fazer diferença, que eu tenho que criar um lagar em casa, que eu tenho que criar um local de adoração a Deus na minha casa, porque quando eu criar esse lugar de adoração em casa, quando eu fizer a diferença dentro da minha casa, o Espírito Santo de Deus, ele está ao meu lado.
Ele está ao teu lado, querido. Sabe, irmãos, nós vemos um povo grande de Israel. E várias pessoas, talvez pessoas mais capacitadas que Gideão para que Deus sentasse do lado dele, que o anjo do Senhor viesse falar. Talvez um profeta. Talvez tinha pessoas assim que tivesse não um conhecimento apenas, mas uma intimidade até maior com Deus. Por mais que as pessoas, a maioria estivesse desviado dos caminhos, mas tinham pessoas ali que tinham intimidade com Deus, tinha profetas. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aquele que não é para ser. Deus te escolheu hoje, querido. Deus escolheu a tua vida porque Ele vê em você algo diferente. Essa palavra, ela não vai voltar vazia, não. Deus escolheu a tua vida porque você é diferente, porque eu creio que você vai fazer a diferença nesse momento onde as pessoas estão tão preocupadas, e eu sei que tem que estar mesmo. Nós prezamos muito pela saúde e segurança das pessoas. Nós só estamos fazendo o culto hoje aqui, porque foi nos liberado, mas a gente preza muito pela saúde das pessoas, e a gente não está falando nada diferente disso. O que nós estamos falando é para que nós tomemos uma posição de orar, de buscar em Deus, de ter mais intimidade com Deus onde a gente estiver. Se a gente segue um pouquinho mais a palavra adiante, Gideão, ele se convence, poxa, é o anjo do Senhor que está falando comigo. E aí ele fala assim: Senhor, por favor, não vá embora sem que eu te traga um presente. E o anjo do Senhor fala: então vai, eu vou aguardar. E diz a palavra que ele vai e faz um banquete para o Senhor. Ele mata um cordeiro, ele faz, na minha Bíblia diz alguns bolos, ele mata um cabrito, ele faz alguns bolos sem fermento, alguns pães sem fermento. E nesse momento, assim, irmãos, gostaria também de pensar um pouquinho. Eu acho que quando o Gideão ele fala que quer fazer algo para Deus, eu vejo assim que o povo de Israel era um povo muito acolhedor, era um povo assim que para eles, as suas visitas, as pessoas que os visitavam, os viajantes, teriam que ser tratados como alguém da família, alguém importante. Era da sua natureza, era do seu costume. E ele então pega e fala para o anjo do Senhor: olha, não parta sem que eu venha e te presenteie com algo. E sabe, a gente vai parar para pensar, a gente vai preparar uma carne. Ela leva um tempo para fazer isso. A gente vai preparar um pão, por mais que seja um pão sem fermento, mas ele vai levar um tempo para você fazer, para você amassar, para você assar. E o que quer dizer com isso? Quer dizer, irmãos, que nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que, mais que pedir, nós também temos que doar alguma coisa para Deus. E eu não estou falando apenas de algo, de coisas financeiras. A minha resposta para Deus, aquilo que eu quero dizer para o Senhor, aquilo que eu quero fazer para Deus,
aquilo que eu quero entregar para Deus, tem que ser algo bem preparado, irmãos. Às vezes a gente quer fazer as coisas também, mas a gente faz de qualquer jeito. A gente busca algo de Deus, mas a gente busca de qualquer forma. A gente vê nessa ministração, nessa palavra, que Gideão, ele era um cara assim, ele sabia bem o que ele queria. Ele sabia bem como fazer as coisas. Ele organizava muito bem o seu tempo. Ele sabia o que ele queria e como fazer. E quando ele fala que ele quer fazer algo para Deus, é tirar um tempo, sabe? Algo de valor dele para entregar nas mãos do Senhor. Sabe, irmãos? Quando nós semeamos, quando nós fazemos de coração, quando a gente prepara algo para Deus de coração, Deus, ele não mede o tempo para esperar. Para que ele ia fazer algo para o anjo do Senhor? Vocês já pararam para pensar? Por que nós fazemos algo para Deus? Tem uma palavra que eu acho muito linda, assim, e Jesus, ele falando para os seus discípulos, ele diz assim: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive frio e, sabe, vocês não me aqueceram, eu precisei de um lugar para pousar e vocês não me deram abrigo. Os discípulos falam: como assim, Senhor? Como assim? Eu nunca deixaria você para fora, eu nunca negaria algo para você. Irmãos, nós estamos vivendo esse momento tão difícil. Pessoas estão passando por dificuldades assim extremas. Nós vemos pessoas passando por momentos terríveis. E se a gente pode fazer algo, irmão, se a gente pode fazer algo para Deus, se a gente pode preparar algo para Deus, irmãos, é fazer para essas pessoas que estão nesse momento difícil. Sabe, você que pode, você que às vezes a tua situação está controlada, está bem, você que, graças a Deus, está empregado, você que tem a sua renda, você que não está com esse perrengue tão grande igual muitos estão passando. Sabe, quando você faz algo para alguém que está passando algum momento difícil, você está fazendo para Deus. E Gideão, ele vai e prepara com todo carinho, com todo cuidado. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo para o anjo do Senhor, ele estava fazendo para Deus. E sabe o que Jesus me ensina quando eu ouço a palavra? Que quando nós fazemos para as pessoas que estão perecendo, para as pessoas que estão necessitadas, nós estamos fazendo para Ele, gente. Às vezes a gente olha apenas aqui, ó. Nós temos olhado apenas na horizontal. Nós fazemos apenas o que os outros podem ver. Mas eu tenho algo para dizer para você hoje nessa noite. Jesus, o Senhor, Ele vê na vertical. Ele só vê aqui, ó. É só na vertical. Ele está lá em cima. Ele está olhando para as nossas atitudes em meio às dificuldades dos outros. Ele está falando que quando nós fazemos algo para esses pequeninos, nós estamos fazendo para Ele. Irmãos, nós temos que aprender com a palavra que o templo do Espírito Santo somos nós. O templo de Deus é a minha e a tua vida. O templo do Espírito é aquela pessoa que está lá na rua, aquela pessoa que está passando dificuldade. E quando nós precisamos investir no templo de Deus, nós também podemos investir na vida de pessoas.
Nós precisamos aqui sim. Nós temos as nossas contas da igreja, nós temos as contas aqui para pagar, é aluguel, é água, é luz. E nós temos que honrar os nossos compromissos. Mas irmãos, se a gente não fizer nada com quem está perecendo, se a gente não vê Deus na vida das pessoas, se as pessoas não verem Jesus na minha vida, de que vale a minha fé? Que diferença que eu estou fazendo? Já parou para pensar? Às vezes eu bato no peito e falo, eu sou cristão, mas eu não tenho as atitudes de Cristo. Às vezes eu falo que eu sou diferente, mas eu não faço a diferença. Eu não crio um lugar para que o Espírito Santo de Deus esteja ao meu lado. Eu não crio um lugar na minha casa onde eu possa falar, Deus, vem para cá um pouquinho, eu quero falar contigo, Senhor. Nesse momento de tribulação, nesse momento aí que nós não estamos podendo nos reunir sempre na igreja, eu quero que o Senhor venha para a minha casa. Eu quero criar aqui no meu lar, aqui na minha casa, um lugar adorável a Ti. Um lugar onde você tenha prazer de estar. Um lugar onde o inimigo ele não vai sequer pensar de atacar, porque aquele lugar é santo. Porque o Espírito Santo de Deus está ali naquele lugar. E eu gostaria assim de falar um pouco mais da palavra. Mas até aqui o Espírito Santo de Deus tem me guiado. E talvez era o que eu precisava falar para vocês hoje. Sabe, irmãos, nós temos que criar um lugar na nossa casa. Criar um lugar onde a gente possa fazer a diferença. Fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Enquanto as pessoas estão apenas se escondendo. Que a gente possa chamar a presença de Deus para a nossa casa. Chamar a presença do Senhor Jesus para mover esse momento tão difícil, para mudar esse ambiente. E queridos, eu creio que há unção sobre a minha vida e a tua vida. Vamos nos colocar em pé. Eu creio, irmãos, que o Senhor nosso Deus